Então, bora lá. Sejam todos bem-vindos ao 28º podcast, Gemori Podcast. Gemori Podcast é um ambiente onde a gente fala muito mais de construção civil, mercado imobiliário. E eu tenho aqui hoje um casal de arquitetos, né? Nós estávamos falando antes no bastidor que o arquiteto é o profissional que eu mais gosto de trazer para cá. Então, Maurício e Carla, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre tudo, principalmente sobre a profissão de vocês, né? Então, sejam bem-vindos ao nosso episódio. A gente vai entrar um pouquinho mais na vida de vocês. E aí eu já começo com uma primeira pergunta. Qual é o escritório? Como funciona? Enfim. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui conversando contigo. Nosso escritório é o Incomum Arquitetura Singular. Esse ano nós completamos, agora em março, 8 anos de escritório. Eu tenho 8 anos de formada, o Maurício completou 9, mas eu comecei o escritório sozinha. Mesmo a gente já estando juntos, né? O Maurício trabalhava mais lá em Encantado. E eu comecei só com os interiores. E aí, uns anos depois, a gente decidiu trabalhar juntos e aí colocou, então, o nome em comum, registrou o escritório. Então, hoje a gente consegue trabalhar com arquitetônico e com interiores também, porque antes eu só tinha a parte de interiores, né? Tá. Meu foco era mais o interiores e aí, se eu precisava de algum arquitetônico, eu já chamava ele. Então, a gente já uniu, né, o útil ao agradável. E por que Encantado? Eu sou natural de lá, né? Eu nasci lá, então... A Carla não? Não. Eu trabalhei por muitos anos na área de topografia de urbanismo, né? Então, eu fazia esse bate-volta, né? Ia para Encantado, né? A gente já morava aqui, nós já morávamos juntos. Então, de manhã eu ia para lá, trabalhava lá e voltava. Então, quando eu voltava, ainda tinha um tempinho para conseguir trabalhar, que era o tempo que eu destinava para a gente fazer as coisas do nosso escritório. E aí, com o tempo, as demandas foram aumentando aqui, então a gente trocou o fluxo. Eu ficava mais tempo aqui e menos tempo lá. E aí chegou um tempo, né, um ano e meio atrás, talvez um pouquinho mais, aí a gente teve que cortar, acabei me desvinculando do escritório que eu tinha lá, da sociedade que eu tinha lá, e fiquei só aqui com o nosso escritório de... Mas acho que faz mais, né? Faz mais de 3 anos. Tá, e agora com essa questão do Cristo lá, não faz sentido voltar a operar lá como escritório? Porque eu imagino que o Cristo também mexeu com a cidade, né? Mas nós temos projetos lá, né? Nós temos bastante projetos lá, né? Sim, legal, né? Nossa, lindo. Tá, mas daí aquele Boulevard, aquele empreendimento todo, ele é o projeto de vocês? Não. Ele é de um escritório lá de Encantado, de Porto Alegre. Desculpa, nós fizemos algumas lojas lá dentro e a parte ali do Boulevard Gastronômico, que é onde tem aquele pergolado de madeira, fomos nós que fizemos também. O restaurante também. É um projeto também de um arquiteto de Porto Alegre e nós fizemos daí a parte de acompanhamento de obra, orçamentação e tudo mais. E algumas outras lojas mesmo são nossos projetos interiores daí. Tá, e com relação à obra, esses dias o Maurício me comentou, né, de vocês estarem startando projetos de talvez incorporação, parceria, né? Vocês querem falar um pouco mais sobre isso? Qual é a ideia, né? Então o escritório a Incomum hoje ela é um escritório é um estúdio de projeto de arquitetura, enfim. Vocês vão expandir para alguma coisa mais de construção, ali de incorporação, alguma coisa de parceria com o investidor, enfim. Então, a ideia é ter uma estrutura separada, né? A gente vai continuar com o nosso escritório, que é o Incomum Arquitetura. A gente vai continuar trabalhando com projetos arquitetônicos, projetos de interiores, execução de obra, né? Orçamentação. E esse outro viés que a gente está criando, a gente entendeu que o mercado tinha possibilidade de conseguir absorver isso. Então, eu com outros 2 sócios, a gente criou, então, a gente está ainda formulando, já existe um nome, a gente já tem alguns projetos em andamento que a gente vai, sim, trabalhar mais nessa questão de incorporação, investidores, né, esse contato direto com imobiliárias, para buscar, que nem a Gemori aqui, imobiliária, tem um terreno que tem um potencial legal, mas... ficou lá, de certa forma, esquecido. Então, a nossa ideia é entrar em contato com essa imobiliária, aí desenvolver esse projeto de início totalmente sem custo, até para a gente saber o potencial que vai existir ali. E aí sim, a partir dali, começar a desenvolver um projeto, né, já trabalhar com uma identidade visual para conseguir captar, então, esses clientes, trabalhando com números, né, que é o que hoje, infelizmente, é o que move o mercado. Né? A gente vai ter que trabalhar com números para realmente comprovar que aquele terreno é rentável. Né? A gente vai estar, sim, investindo numa coisa que ali, né, ali de 1 ou 2 anos já vai estar rentabilizando legal. Tá, mas então é sobre viabilidade do negócio e se for viável projeto e execução. De certa forma, sim, né? A gente consegue agregar depois esse serviço também, né? Porque eu estava almoçando agora até com 2 investidores que querem construir também, a gente estava falando sobre viabilidade do negócio, né?
que é basicamente o que a gente vai fazer, aonde vai ser, se vai vender, por quanto, né? Então, bom, a gente vai fazer uma casa, mas aonde, em qual loteamento, que tamanho, qual o estilo, o que tem na redondeza, o que o mercado compra, quem está comprando lá, a quanto, qual é o ticket, qual é o custo, qual é a rentabilidade, né? São muitas variáveis. Vocês vão fazer essa parte também de viabilidade de empreendimento para poder apresentar para os investidores questão de ROI, de margem, enfim. Isso, é o que a gente... O projeto mais avançado nosso é um projeto em Gramado, num condomínio fechado que a gente tem lá. A gente está com o projeto arquitetônico praticamente pronto. Da área ou da casa? Da casa. Ah, tá. Da Uma casa. casa dentro de um casa condomínio. De um condomínio fechado, isso aí. A gente tem esse cara que é o dono do terreno, que ele quer ter um produto para poder vender. A gente fez tudo isso que tu falou. A gente fez um estudo do condomínio ali em si, o que aquele mercado está absorvendo, quais são os custos que hoje as imobiliárias estão trabalhando para a venda desses imóveis. A gente buscou condomínios externos, que são muito próximos, que são parecidos, para ter realmente essa ideia do que esse mercado está absorvendo, né? Que tipo de layout, né? Quais são os programas de necessidades que aquele pessoal está absorvendo. A estética também da residência. A estética, porém que Gramado tem uma estética já que é consolidada. O problema desses condomínios é que eles trabalham com uma ideia muito, muito contemporânea. Então a gente só vê, só linhas retas, né? Então, sim, é muito importante, mas aí a gente tem que trabalhar mais essa parte mais interna do próprio condomínio. Se a gente partir para fora, para a estrutura externa, a gente vai estar totalmente perdido. Não, o condomínio é como se fosse um bairro, né? Isso aí. Não dá para fazer uma casa estilo, sei lá, igreja num bairro onde é tudo platibanda, por exemplo, né? Então a liquidez dela talvez vai aumentar, talvez não vai vender. Mas daí vocês estão olhando para mercado. Quando vai para custo de obra, essas coisas, você também trabalha com estimativas? Estimativas preliminares, sim. A gente sempre trabalha com uma estimativa preliminar, mas a nossa ideia é capacitar, ter um parceiro para que a gente consiga ter realmente, esse projeto do jeito que está, ele vai te custar X. Não vai ser X, né? Ou X mais Y depois que isso estiver orçado. Tem um né? parceiro lá em Gramado? Não temos, mas isso aí a gente pode conversar, né? Isso a gente pode... Estamos abertos. Estamos abertos para fazer casa em condomínio em Gramado, eu tô dentro. Isso aí o ticket lá é bem alto, o metro quadrado é bem interessante lá, cara. Então a gente tá nessa... Claro, tudo é rede de contatos, né? Esse contato chegou através de um engenheiro que já atua lá em cima e falou, eu preciso de alguém que faça isso aqui. A gente contatou um corretor que trabalhava lá em cima já, então, para entender o mercado. Então, a gente foi atrás de tudo. A gente fez todo um panorama para a gente entender aquele mercado para realmente ser bem assertivo. E a gente, a partir disso, a gente analisou diversas tipologias das casas que estavam à venda e que não venderam para entender, por que não está vendendo? É preço? É estrutura? É identidade visual? Então, tudo isso a gente foi atrás. Tudo isso a gente faz dessa forma preliminar, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que ser mais assertivo quando a gente está falando para investidor. Que a gente tem que estar ciente de, o cara vai investir para ali na frente ter o teu retorno. Mas né? ao mesmo tempo sabendo que o mercado existe e que ele flutua, né? Então eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito muito nesse trabalho, porque o que eu vejo do cliente hoje? Hoje o cliente ele não quer mais falar com o arquiteto só sobre o projeto. Ele não tem tempo e ele acha que o arquiteto vai resolver tudo para ele. E aí existe uma grande oportunidade, né? Enquanto a maioria dos arquitetos reclamam, talvez, eu tenho que ir lá na Receita ver da negativa para ele, eu tenho que ir lá nos bombeiros ver não sei o quê. Enquanto muito arquiteto reclama do escopo que não está sendo cobrado, ou não está sendo pago para isso, tem uma oportunidade ali de se colocar no mercado, inclusive imobiliário. Porque hoje em dia a gente vê muito nítido, né? Pega um corretor de imóveis. Alguns anos atrás, tu pegava um investidor, enfim, alguém que tinha dinheiro, tu oferecia um terreno e ele comprava ou não, muitas vezes, na oportunidade. Tá, quanto é que vale esse terreno? 300 mil, tá, por 250, cara. Tá, beleza. Hoje não. Hoje o que acontece? O camarada não compra um terreno sem saber pra quê. Tá, beleza, eu entendi que é uma oportunidade, mas o que eu vou fazer com esse terreno? E aí, muitas vezes, o corretor, ele também tem esse trabalho antes de oferecer o que dá para fazer, qual é o índice, né? O que dá para construir ali, existe metragem mínima. Então, o trabalho do corretor lá atrás é o mesmo do arquiteto, só que o arquiteto tem uma vantagem, porque o corretor ele vem até a venda do terreno, ele não consegue avançar com projeto e obra. Vocês podem fazer isso desde lá de trás, desde trazer o terreno para o investidor, do que dá para fazer naquele terreno, e aí vem para a viabilidade de mercado
e depois projeto e construção. Então tem uma oportunidade bem grande ali de trabalhar desde a venda do terreno. Eu acho que é uma sacada incrível de vocês. Sim, a gente conversou bastante sobre isso, até porque isso vai demandar tempo, né? Então a gente hoje... Posso dar uma dica? Claro. Cobrem. Não façam no risco. Quando eu digo não façam no risco, olha para o investidor e diz, eu não vou fazer no risco, eu não posso fazer no risco. Eu preciso trabalhar, enfim. Porque, demanda, né? O que eu quero dizer para vocês? Tempo. Vocês, com certeza, há 8 anos atrás, fizeram muito projeto no risco. Nós também. Só que vocês têm 8 anos de mercado já. Né? Vocês não precisam mais fazer projeto no risco. Se o investidor não entender que esse estudo tem um custo, é que nem sondagem de solo, de terreno. Tá, beleza, comprou, fez a viabilidade, aquele terreno fez sentido, nós vamos construir um prédio de 12 andares ali. Tá, mas e qual a fundação? Ah, não sei, vou gastar 10 mil para fazer sondagem. Ah, não, é 10 mil para ver se tem rocha ou não tem. Daqui a pouco tu vai ver que não tem nada, tá? Jogou 10 mil fora, não é jogar 10 mil fora, porque foi feito um estudo. Então, se eu posso, é que nem treinamento. Se é um treinamento, um curso de graça, ninguém vai. Se é pago, as pessoas vão, né? Porque vai ter coisa de valor lá. Então, tem os dois lados. Tem o lado de vocês que estão trabalhando, tirando tempo para isso, vocês têm que ser remunerados. E eu vou dizer, tem o lado do cara que está do outro lado da mesa que ele pensa, tá, mas essa galera não está ganhando nada. Véio. Vai vir um trabalho michuruca. Vai vir um trabalho de qualquer jeito, porque imagina, eles não vão deixar de fazer um projeto que eles estão ganhando para parar, fazer uma viabilidade para mim sem custo. Na verdade, não é, né? É bem completa, inclusive. Mas na cabeça dele pode ser que venha um trabalho medíocre. Ele vai receber muito mais do que ele imagina. Porque quem é que faz um trabalho top sem cobrar? Né? Então eu já queria lançar isso para vocês. Não, ótimo. Tem que cobrar. Né? Os nossos orçamentos aqui, e eu digo para o cliente, muitas vezes eu vou dizer, você vai investir 5 mil com a gente para fazer esse estudo. Se não der certo, você pagou para entender que não vai ter prejuízo. Mas se der certo, nós estamos falando aqui em quantos milhões de rentabilidade para ti, de lucro líquido para ti. Então faz sentido investir nisso, né? Não é nem pagar, é investir. É que nem orçamento de obra. Eu não faço mais muito orçamento de obra sem cobrar. Se é um cliente da cidade, conhecido aqui, ok, a gente faz um orçamento, mas não entrega as planilhas. Se é um cliente de fora da internet que vem, que é um orçamento, a gente cobra, e cobra bem. Por quê? Porque a gente trabalha. Então, eu entendi há muito tempo atrás que, cara, não faz mais sentido fazer projeto de risco. Claro, o meu orçamento aqui também, às vezes a gente fica 30 dias orçando, e eu não sei se o cara vai fechar comigo. É de risco também. Mas daí eu tiro o tempo de um funcionário, não o meu. Porque o nosso é caro, né? Então, se vocês ali na frente souberem justificar, eu tenho certeza que o dono do terreno lá do condomínio de Gramado, ele vai entender e ele vai mandar fazer. Por quê? Porque daí ele tem o que pode ser feito na casa dele, o que vai ser vendido, por quanto gastaria. Tá, mas e os meus impostos? Imagina que vocês vão dar uma aula pro cara. O cara vai entender, vocês podem ir embora, o cara virar as costas, pegar um construtor e fazer a casa. E vocês não ganharam dinheiro. Vocês não cobraram. Verdade. Porque vocês vão dar uma aula. Tá, mas e os impostos? Mas você, não, você vai ter que pagar aqui 15% sobre o ganho de capital, mas já está aqui no custo, na viabilidade, olha aqui na planilha. Você vai entregar pifado pro cara. Vocês vão virar as costas, o cara vai ali no empreiteiro da esquina e vai fazer, tem uma arquiteta conhecida assim, eu quero fazer um projeto com ela. E vai desenvolver o projeto que tu pensou. Sim. Então, não dá para dar, né? O profissional, hoje em dia, a gente está aqui para auxiliar, mas ao mesmo tempo a gente é profissional e tem que ser remunerado. Então, claro. Desculpa, tá? Mas eu posso dar uma dica? Cobrem. Perfeito. Façam proposta e cobrem. Não trabalhem de graça. Não faz sentido. Não faz, né? Não é porque a gente está propondo algo para um investidor que nem a gente sabe se ele vai querer, que não tem que cobrar. Ele só vai saber se ele quer ou não depois do trabalho pronto, mas o trabalho tem um custo. Bom, desculpa te interromper. Mas... Não, cara, que isso. Ótimo, é bom saber. A gente sempre, que nem tu falou, é uma troca aqui, né? A gente tá aqui para escutar um cara que tá há anos no mercado, construindo com excelência para, né, a gente que tá, de certa forma, já tá há um tempo no mercado, mas também precisa entender um pouco mais do jogo do mercado. Também, né? Mas vocês têm know-how, né? Sim, graças a Deus. Vocês conhecem, olha a correria que tu fez para mim lá em Estrela, né? Em Estrela a gente tinha uma área ali, uns terrenos que eu precisava levantar a metragem, um monte de coisa, o que pode, o que não pode. Porque é exatamente isso. Como eu vou oferecer um terreno ou uma área para o investidor sem dizer para ele o que ele pode fazer? Sim. Né? Sim. Hoje em dia, o comprador tá assim, hoje o comprador sabe mais do que a gente, às vezes.
O dono do terreno lá, daqui a pouco ele já falou com 3, 4 vizinhos, construtor lá, ele já está te pescando, porque às vezes ele sabe mais do que tu. Então, o cliente está muito bem inteirado, né? De todos os assuntos. Então, ele sabe o que ele está fazendo. E é investimento. Então, Sim. Eu já coloquei na minha cabeça que, assim, trabalhar para o meu cliente de graça, conte com ingratidão, porque senão a gente se frustra, né? Vai lá na frente, pô... Já aconteceu de fazer exatamente isso, tá? Eu vou dizer para vocês porque já aconteceu de fazer exatamente isso e 1 ano depois eu passar lá no terreno, o cara tá construindo, tá? Não, é sacanagem. O cara tá construindo, o cara não me deu mais retorno, Sim. o cara me deu uma desculpa esfarrapada talvez na época e tal, e ele pegou todas as cartas, né? Hoje eu guardo algumas cartas na manga, né? Se o cara avançar comigo, tá, então eu vou te dar uma notícia boa, isso aqui, Se o cara não avançar, ele não tem direito a receber essa informação, né? Então, eu acho que tem um mercado muito grande para o arquiteto ali, mais do que para o corretor. Às vezes eu vejo que o corretor ele não avança em projeto e obra. Ele entende o mercado, que dá para fazer tudo ali e tal, mas ele não vai avançar para projeto. Por isso que vocês têm que ter parceria com os corretores também. Uhum. Porque o cliente, muitas vezes, ele vai primeiro no corretor. Né? Qual é o cliente, às vezes, em vez de ir no arquiteto para pensar em projeto e tal, na cabeça dele, ele precisa de terreno para daí procurar um arquiteto. Mal sabe ele que esse terreno vai ser escolhido por quem? Por ele, pela mulher? Não, tem que chamar o arquiteto antes lá para escolher o terreno. Nós fazemos esse trabalho também de acompanhar o cliente na escolha do terreno, do condomínio, né? Nós já tivemos alguns clientes que a gente auxiliou. Como é que funciona hoje? O cliente entra em contato com vocês que ele quer construir uma casa, mas ele... Carla, eu não sei, nem vi terreno ainda. Muitas vezes ele tem dúvida. Ele não sabe se a metragem daquele terreno vai atender a casa que ele imagina, né? A metragem da casa que ele imagina. Ele também não tem certeza se aquele condomínio é o ideal para ele, né? Em função da logística dele, com filhos na escola e tudo mais. Então, ele nos pede esse auxílio para visitar alguns terrenos. Tem a questão da insolação também, que a gente bate muito forte, né? Quando a gente escolhe um terreno, qual é a melhor insolação para aquela ideia que ele tem, né? Onde vai posicionar os quartos, a área, o living, enfim, né? A área gourmet. E aí a gente faz esse acompanhamento, visita os terrenos, visita os condomínios, e aí junto com ele já dá esse direcionamento de qual é o melhor local, né? Para aquele briefing inicial que ele nos passou. Mas vocês se restringem ao projeto ou vocês também olham para o valor do terreno? Se está dentro? Normalmente o cliente já vem com um valor, né? Que nem ele vem te procurar aqui, ele diz, eu quero gastar no máximo um valor X nesse terreno. Ou um valor X com o terreno mais a construção. Então, mais ou menos, a gente já tem que direcionar a ele. Olha, se tu fizer uma casa de 300 metros quadrados, o teu orçamento está muito baixo, né? Ou então, esse valor a gente acredita que seja suficiente com base nas obras que a gente já fez. Talvez tenha que conseguir, talvez um dia avançar na questão do terreno também, né? Não só da insolação e tal. Tá, mas quanto que tu vai pagar esse terreno? Né? Tem alguns arquitetos da cidade que eu conheço que os caras entendem muito assim de mercado. Então, o cara me ofereceu por tanto. O arquiteto mesmo muitas vezes diz, cara, não vale. Não vale, dependendo do condomínio, não vale. A gente conversa sobre isso também. Não que não vale, né? Daqui a pouco vale, mas olha só, tem mais uma opção lá, tem mais uma opção lá. Porque vocês estão circulando às vezes com corretores. E tem que fazer essa parceria. Eu, por muito tempo, fui um pouco avesso à parceria, né? Parceria como, né? Ficar trocando dinheiro e tal. Não é sobre o dinheiro. É sobre resolver o problema do cliente. Então, às vezes, o arquiteto não tem toda a expertise para resolver todo esse problema. Busca um corretor. Sim. Né? Busca um cara da topografia, busca um construtor, um fornecedor, né? Um contador, um advogado. Então, tá cada vez mais, né? Eu vejo que o trabalho do arquiteto tá cada vez mais amplo, mas precificado. Né? Ao menos na nossa região, eu queria entender de vocês como vocês entendem, como vocês fazem hoje, né? Se a gente procurar em comum lá, o cliente ou o José vai procurar em comum para fazer projeto. Vocês desenvolvem um projeto, como vocês precificam? É por tempo de trabalho? É por metro? Como vocês entendem? Qual a ideia de vocês com relação a esse posicionamento? Porque agora vocês vão se posicionar, isso é legal. Essa eu vou deixar para Carla falar, porque a gente, por muito tempo, a gente sempre trabalhou assim, metro quadrado. Então isso teve que mudar.
né? E graças a uma especialização que a Carla fez, de pós-graduação que ela fez, nos ajudou muito a entender como a gente deveria precificar o nosso trabalho, né? Então, pode fazer as honras aí da planilha. Eu criei uma planilha. Boa. Uma planilha minha, onde a gente colocou ali, né, os custos do escritório e tudo mais, as horas que a gente imagina que vai trabalhar para esse projeto. E o lucro, óbvio, né? Porque a gente não pode fazer um projeto sem ter lucro, isso é o nosso trabalho. Não, eu acho que muitas vezes o cliente ele também não entende isso, né? Ele quer um valor baixo ali de metro quadrado pra gente só cobrir o nosso custo, mas a gente precisa ter um lucro, né? Porque é a nossa despesa, o nosso trabalho, fazer o nosso escritório crescer, para poder comprar materiais melhores, né? Para poder comprar computadores melhores, enfim. E aí eu criei a própria planilha depois da pós-graduação, justamente porque lá eu tive uma disciplina de gerenciamento de escritório, que isso acho que falta muito nas faculdades também, né? Acho que é importante falar, porque a maioria das pessoas se formam e vão trabalhar por conta própria. E aí não tem vivência de escritório na faculdade, não tem nenhuma disciplina sobre empreendedorismo, sobre nada disso. E aí as pessoas não sabem cobrar. Então, muitas vezes, né, o cliente vem, mas o fulano vai me cobrar menos, mas o fulano nem entende o custo que ele tem. Ele tá te cobrando menos porque ele não sabe quanto ele tem que cobrar, tu entendeu? Ele ainda não entendeu qual é o valor do trabalho dele, porque a gente fica 1 ano com o cliente, 2 anos com o cliente. Então, tu tem que pensar que esse valor que tu cobrou, tu vai dividir em 12 parcelas. Então, quanto que o teu arquiteto vai receber por mês, às vezes, sabe? É um valor irrisório, né? E eu sempre brinco que o arquiteto é a parte mais barata da obra. O pedreiro ganha muito mais que a gente trabalha muito também, né? Porque nós, muitas vezes, entregamos até mais do que aquilo que a gente combinou com o cliente. A gente faz mais visitas, a gente faz mais detalhamentos, né? A gente fica mais preocupado. A gente atende o cliente em horários diferenciados também, porque muitas vezes ele não pode estar em horário comercial, né? Então, a gente também tem esses diferenciais e isso tem que estar incluso no nosso valor. Então, como é que a gente faz? A gente normalmente faz um briefing pessoalmente com o cliente, para entender todas as necessidades dele, para entender o que ele imagina, para entender um pouco da personalidade dele também. Principalmente casais, um quer um projeto de um jeito, um quer um projeto do outro. Então, a gente tem que levar isso em consideração. É um cliente que só vai poder responder o WhatsApp de noite. É um cliente que só vai te mandar mensagem no final de semana em função de trabalho. Médicos, a gente já teve, né, questão de médico, plantonista, então, né, eram horários muito restritos. Então, tudo isso a gente tem que analisar para poder colocar dentro do nosso orçamento, né? Então, por exemplo, é um projeto de interiores. É só um projeto de interiores onde eu tenho que fazer os painéis, a marcenaria e a iluminação, ou é uma reforma também? Então, como é que eu vou cobrar por metro quadrado? Tu vai me dizer, Carla, eu quero um projeto para essa sala, lá tem 10 metros quadrados. Aí eu vou te dizer, tá, então meu valor é R$80 o metro. Aí depois tu vai me dizer assim, não, Carla, mas eu preciso quebrar essa parede para ampliar, eu preciso, né, fazer um nicho aqui direto, preciso fazer rebaixo de gesso. Então, eu não posso ir por metro quadrado. Nunca, isso não funciona. Não funciona. Não funciona. A gente tem que entender exatamente a necessidade do cliente, aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer, o quanto que vai demandar da nossa parte, de né? Trabalho, de horas de trabalho, né? E da nossa equipe. Que a gente tem uma equipe também, né? E da nossa equipe, quanto vai demandar dessa equipe de trabalho para fazer os detalhamentos, né? As nossas visitas também, as obras. Por isso que também agora a gente tem outra parte, que é a parte que depois o Maurício pode falar, que é do acompanhamento mesmo da obra, né? A administração da obra, que é separado. Então, para a gente orçar, essa primeira conversa é muito importante, né? Esse briefing presencial, para a gente poder realmente entender a necessidade, para só então a gente poder calcular um orçamento e passar. E aí, muitas vezes, o cliente procura, ele quer uma resposta rápida, ele não quer te responder as coisas, ele só quer saber quanto tu cobra o metro quadrado, porque ainda assim, hoje, tem gente que cobra por metro quadrado. E a gente já percebeu que esse não é o perfil de cliente pra gente. Né? Porque aquele perfil que não quer, aquele cliente que não quer conversar com a gente, que não quer avançar, é uma pessoa que só está procurando preço. Então, ela não vai querer nos contratar, ela vai pegar aquele orçamento mais barato, ela nem vai ler o nosso orçamento, ela vai direto lá pro final e vai pensar, não, é esse aí, eu não me serve, vou pegar o mais barato. Só que muitas vezes o mais barato não vai entregar a mesma coisa que a gente vai entregar, né? Na questão de qualidade, na questão de entrega realmente, na questão do nosso atendimento, né? Da qualidade de atendimento. E aí é uma opção de cada um. Assim como nós temos muitos clientes que querem fazer o projeto conosco. E se tu pegar um cliente que tu sentiu dele, que ele quer saber o quanto tá o metro quadrado, tá? Se tu pegar ele, fizer um bom briefing, entender o que vai, né, quanto tempo e tal,
tu entender quanto tu deve cobrar ele, transforma no metro quadrado para ele. Sim. Nem que seja 82,46 Joga lá. que seja. Sim. Não. Transforma todo esse teu estudo pra ele de hora entender, ali óbvio. em metro quadrado que seja, porque daí ele vai ter Uma base. como equalizar com os outros escritórios. Sim. Não, a gente Né? não deixa de Mas é passar tudo- ou de atender, entendeu? Mas eu digo assim, é tudo a oportunidade de poder sentar com o cliente. Se tu não consegue sentar, eu sofro com isso também, porque os meus concorrentes também trabalham com metro quadrado, né? E a gente realmente orça as obras. Se tu não conseguir sentar com ele para falar isso que tu me falou agora, é difícil. Ele não vai entender. Não vai Ele vai entender. querer um metro quadrado. Por isso que a gente evita de enviar o orçamento. A gente gosta de apresentar o orçamento. Cara, a gente vai sentar aqui frente a frente e a gente vai te mostrar, ó, o nosso valor é esse, mas a gente te entrega isso. A gente tem cadernos de detalhamento e a gente mostra, ó, esse aqui a gente vai te Porque entregar. senão a Carla falou, ele nem lê. Ele não lê, ele vai vai lá pro no preço. final, ó, não, esse aqui é você vai comprar X, Isso então aí. tá, esse aqui vai ser tanto metro quadrado, Isso aí. mas o outro me fez, sei lá, Isso aí. X menos Y, né? Vai dar, sei lá. Tá, então tem essa questão. 79. Tem a questão da precificar. E aí vocês também. O projeto de interiores. O que a Carla está dizendo aqui, então, se eu entendi? Muitas vezes, para te fazer um projeto de um banheiro, é muito mais complexo e demorado do que de uma garagem, Óbvio. que é 10 vezes maior do que um banheiro. E as pessoas não entendem isso, né? Não. Vou cobrar R$100 para fazer um projeto de uma garagem e R$100 para fazer um projeto de um banheiro. Não. Um projeto dá muito mais trabalho. Tem piso, azulejo, vaso, vidro, espelho. Hidráulica, tudo, Quer né? contar do nosso lavabo ou não? Qual lavabo? De ontem. Não. Lavar a nossa casa ontem. Cara, não fluía, entendeu? Eu falei, vai para outro lugar, pega outro lugar. Vai ver Cara, outro é um ambiente, lavabo, ele outro disse. ambiente. Entendeu? Tá, daí o cliente contratou o projeto de vocês. Lá na obra, as alterações de projeto, vocês cobram hora trabalhada também ou as alterações vocês Sim, fazem? a gente coloca em contrato. A gente vai entregar um detalhamento, né? Com tudo pronto. Durante a execução, o cliente pediu para refazer detalhamento, pediu para alterar alguma coisa, a gente cobra a diferença. Não tem como fazer, porque aquele valor que a gente acertou era para aquilo que a gente entregou. Agora ele já tá pedindo outra coisa. Eu tô fazendo essas perguntas porque são as perguntas que os clientes fazem, né? Sim. E eu vou responder para vocês o que às vezes os arquitetos respondem. Tem arquiteto que não cobra alteração. Na visão dele, pelo fato dele não cobrar alteração, ele limita até o executivo ali, né? Depois do executivo ele cobra. Na visão dele, não cobrar alteração já é um diferencial para o cliente. Porque muitos falam para ele, ai, que bom, porque eu falei com o fulano Beltrano e todos cobram alteração de projeto. Mas até a gente tá com o projeto redondinho, a gente não cobra. Depois do até o executivo, executivo, sim. Não, ali sim, Isso, pode ter pode- quantas alterações forem necessárias. Normalmente a gente é bem assertivo, assim, 2, 3 no máximo. Às vezes já teve de A gente primeira apresentou também. um projeto hoje de manhã e a gente foi muito assertivo. A gente tem alguns ajustezinhos para fazer de uma casa de 160 metros quadrados, que são coisas bem pontuais, que são pessoais deles. Então, cara, a gente costuma ser bem assertivo sim nessa questão. E foi que nem a Carla falou, a gente cobra a partir do executivo, né? Aquilo foi para execução, a partir dali a gente começa a cobrar. É, não tem como, né? Não. Agora, durante o desenvolvimento do projeto, sim, aí se tiver alteração, a gente vai alterar, a gente vai fazer até o cliente falar, não, é isso que eu idealizei, isso que eu sonhei, beleza, é isso aí que vamos detalhar. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Eu bato muito na tecla aqui dos nossos clientes de que o projeto de interiores ele é muito, 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 muito importante para execução. Eu sempre digo para os nossos clientes que a casa ou o apartamento que ele está adquirindo agora, em algum momento ela vai ter que ser pensada. Aonde vai o fogão, onde é que vai a TV, onde é que vai a coifa, né? E eu sempre digo para os meus clientes que pensar isso depois dá muito mais prejuízo e é muito mais custoso, porque igual depois ele vai ter que fazer um projeto de interiores, talvez vai pagar mais porque já se passou um bom tempo. Dessa execução que já foi feita, ele vai ter que quebrar algumas coisas. Então, assim, é muito pior. É pior fazer um projeto de interiores depois do que fazer antes da obra. É a minha visão de construtor. O que vocês pensam com relação a isso e como é que funciona a contratação de projetos de interiores com vocês? Ela é separada, ela é junta, tem que ter interior junto, não tem que ter interior junto. Se tiver interiores, vocês conseguem setorizar, fazer só a cozinha, fazer só a suíte. Posso começar? Pode? Como a gente começa...
o que a gente tenta fazer, tá? A gente sempre tenta vender as duas opções, né? O projeto arquitetônico e interiores, até porque a gente sabe que se o escritório conseguir desenvolver esses dois projetos, ele vai ser muito mais assertivo na hora de executar. Então, menos conflito entre profissionais, né? Perfeito. Até porque, como tu falou, a gente tem muito mais problema na hora de ter que adequar a casa a um projeto de um outro arquiteto do que desenvolver esse projeto já pensando aonde vai estar o fogão, onde vai estar a pia, né? Onde vai estar a TV com todo o sistema de conexões e fios que precisam ter. Então, a gente já desenvolve o projeto arquitetônico, na maioria dos casos, já pensando em como vai ser o layout daquela casa. Então, a gente já costuma definir essas coisas ainda em projeto arquitetônico. Né? Aí, partindo para a parte dos interiores, é muito importante ter esse projeto durante a execução de obra. Né? Até por questão de hidráulica, elétrica, né? Algum detalhezinho que o arquiteto vai pensar diferente da pessoa que desenvolveu o projeto arquitetônico. Né? Mas normalmente a nossa persona, né? São normalmente casais também, eu acho que se identificam, né, com a gente. Casais no seu primeiro lar, no seu primeiro apartamento, na sua primeira casa, no seu primeiro negócio. O Maurício e a Carla são casados, tá? Então, esqueci de dizer. Quase 12 anos já. Quase 12 anos com uma pequena... 4 aninhos. Ela tem desde a faculdade, a gente se conheceu na faculdade de arquitetura. E aí, a gente então já tem essa persona, né? E a maioria dos nossos projetos são casa inteira, que a gente chama, que é projeto arquitetônico, mais o projeto de interiores. Que aí a gente já consegue trabalhar um período todo nesse projeto. Né? Então, a gente já está ali se dedicando para esse projeto. Mas, claro, a gente faz só o arquitetônico, a gente faz só os interiores, a gente faz a casa toda ou a gente faz só a cozinha. Mas o que a gente sempre explica para o cliente? Que ele fazer a casa toda, a gente consegue fazer um valor melhor de pacote, porque a gente já está envolvido ali. Agora, se ele vai me contratar hoje para fazer a cozinha dele daqui meio ano fazer o quarto, a suíte deles... As visitas eu vou estar fazendo só para cozinha. Depois as visitas eu vou estar fazendo os acompanhamentos só para o quarto. Assim eu vou estar indo uma vez só para ver a casa toda, né? Então a minha equipe vai estar trabalhando, fazendo tudo. Então é óbvio que eu vou ter que cobrar a mais para fazer esses projetos separados, né? Então a gente consegue fazer um valor melhor quando a gente contrata o pacote, né? Completo os dois juntos. Ou a casa toda junta. E para o cliente, eu fico batendo na tecla e eu digo pro meu cliente, faz interiores. Eu vou chegar uma hora que eu não vou executar sem interiores. Porque muda muito, depois eles querem pensar na casa, a casa está pronta. Aí tem que quebrar parede. Quebrar parede na casa nova. E com relação a custo, né? Eu entendo que o trabalho interior, o projeto de interiores é muito mais trabalhoso do que o projeto de conceber a casa, o projeto ali. E eu sempre tento ajudar e auxiliar o arquiteto na defesa e na venda desse projeto de interiores, porque o cliente ele entende que, fazer o meu projeto, desenvolver a casa com imagens e tal, foi um grande trabalho. Daí, só a imagem do quarto ali com a cortina e tal, parece que é uma imagem que só veio pronta. Não. Né? Eu já vi, eu já presenciei muito isso. Fazer projeto de interiores dá muito mais trabalho do que conceber e criar um projeto de uma casa. Demora muito mais. E muitas vezes até os valores são diferentes, né? São diferentes, não são iguais. Como é que vocês precificam também interiores hoje lá na Incomum? A gente tem um valor mínimo já. A gente já estipulou que menos que isso a gente sabe que não pode cobrar. Justamente por essa quantidade de detalhes que precisa e a quantidade de detalhamentos que a gente hoje já sabe que a gente tem que fazer, né? Então, a gente já estipulou que que o projeto, então, arquitetônico ali, a gente sempre vai, né, passar um valor, e os interiores, daí também a gente vai avaliar cada casa, vai ver quantos ambientes tem, vai ver quantos banheiros tem, vai ver qual é o tamanho dessa área de gourmet, cozinha e tudo mais, né? E só depois disso daí que a gente consegue realmente precificar. Eu preciso entender a quantidade de marcenaria que eu vou ter que detalhar, a quantidade de iluminação que isso vai ter, quais os revestimentos, porque eu tenho que ajudar a escolher revestimento do piso, da parede, né? Às vezes tem coisas no teto também acontecendo. Então a gente tem... forro de gesso. A gente tem que pensar em tudo, né? Então, olha só, a gente veio lá desde de pensar no terreno, a gente foi para projeto, foi para interiores. Dentro dessa proposta, tá? O cliente fechou o projeto. Fechou interiores e ele está indo para execução. Vocês, dentro dessa proposta, desse orçamento, vocês têm... Como é que funciona essas visitas em obras e acompanhamento? Porque esses dias um cliente me falou e me chamou a atenção, assim. Ele falou,
a casa está quase pronta. Ele falou assim, nossa, a gente não se estressou com nada e tal, foi muito mais tranquilo, mas que bom, porque a gente também a gente fechou com a arquiteta, a gente está pagando mensal para ela acompanhar também. E aí eu me dei conta de algumas coisas, né? Tem arquiteto que cobra projeto tudo e fornece no escopo algumas visitas em obra para acompanhar. Aí eu me dei conta que tem alguns arquitetos que cobram um pouco mais para acompanhar mais, talvez estar mais presente. E aí depois a gente vai entrar na questão de administração de obra, né? Então, como é que funciona essa questão das visitas em obra dentro dos contratos de vocês? Num contrato mínimo de projeto tem um mínimo de visita. A partir daquilo ali, se o cliente quer que vocês estejam mais na obra, não a ponto de administrar, tá? Mas que vocês estejam mais lá. Acaba indo mais vezes. Existe também um outro pacote? Como é que funciona isso, né? A gente coloca as visitas na nossa proposta de valores. Por exemplo, tem 8 visitas. Então, vai quando inicia, vai quando o marceneiro vai quando o eletricista vai, né? Momentos mais chaves. Mas acaba, assim, que o cliente diz, eu preciso que tu venha aqui, né? Então, a gente acaba fazendo umas visitas a mais. Quando se estende muito, a gente cobra, então, um valor por visita. Por visita. Por visita. A gente não faz pacote, porque às vezes daqui a pouco vai precisar de uma visita a mais ou 2, né? O cliente não gosta muito dessa cobrança por visita, né? Eu tenho a impressão. Na Então, cabeça dele, ele já... Tô eu cliente aqui. Claro. É que nem cliente de obra, né? É só mais uma tomadinha, né? Na cabeça dele, ele já pagou o projeto, daí tu teve que vir um dia, cobrou 100 e poucos pila, 200 pila. Isso às vezes incomoda, eu noto em obra, assim. Às vezes, mesmo que não foi cobrado dele, não foi orçado, e ele quer uma coisa a mais, o cobrar que é o justo para a empresa, às vezes fica indigesto. Então, hoje eu tenho aqui situações em que eu sei que eu vou ter que eu não cobrei, que eu vou ter que vou gastar para fazer aquilo para ele, mas tem coisas que eu fecho o olho e faço, tem coisas que são grossas que eu digo, olha, isso daqui eu preciso te cobrar. Sim, a gente faz assim também, como tu faz. Porque é Não, a gente acaba indo... Porque, assim, acontecem erros em obras. O nosso escritório não é perfeito, né? A gente tá aqui falando de assertividade e tal, mas é importante lembrar que nós somos humanos, existem falhas. A gente também trabalha com equipes que muitas vezes também não são tão assertivas, né? E por isso que a gente tem que estar dentro da obra. Que é importante a gente estar dentro da obra. Mas... agora me fugiu o raciocínio. Sim, essa questão do cobrar as visitas a mais ali, ou dos erros, das falhas. Não. Então, muitas vezes a gente... Agora eu me lembrei. A gente vai mais vezes na obra para que justamente isso saia corretamente, né? Que isso saia certo, para que não hajam erros, né? Que a gente possa evitar o máximo possível. E, então, a gente acaba muitas vezes fazendo visitas a mais. Sim, tu coloca 8 visitas, mas tu fez 12, tu fez 16, mas porque também tu quis... que isso acontecesse, que estivesse bom e que o cliente estivesse satisfeito, né? Por mais que a gente já teve erros em obra, a gente também sempre... o importante é não sumir, né? Quando dá um erro, a gente tem que estar ali, assumir. Por mais que não é meu erro, é erro, né? Ou foi erro da minha equipe, ou foi erro de quem estava na obra, foi erro da loja, foi erro de outra pessoa. A gente tem que auxiliar o cliente, porque ele também nos contratou para isso, né? Então, a gente tá ali... auxiliando ele, tu não pode sumir, tu tem que resolver. Então, não foi bem como a gente tinha pensado, mas então vamos resolver da melhor forma possível agora, né? E aí tentar, então, resolver sempre junto com o cliente, auxiliar e tudo mais. E aí a gente, então, tem vezes que a gente não cobra, só que aí depois, a gente fez um contrato de 1 ano, mas ficou 2 anos de obra. Daí já não cabe mais, né? Mas daí vocês têm, por exemplo, sei lá, 8 visitas na obra ali, né? Se o cliente quer que vocês vão mais para a obra, existe uma possibilidade disso? Como é que funciona? Daí a gente não faz ainda, daí a princípio por visita, mas teria que fazer um pacote, talvez. E porque a gente coloca a gente sempre deixa isso muito claro. Tem arquitetos que fazem um mensal, assim, 5 mil por mês pra gente estar mais na obra. E isso que tu falou antes de ter um valor para estar lá o tempo todo, a gente começou a aplicar esse ano, né? A gente sempre deixa muito claro tudo que compõe o nosso orçamento. Quando a gente apresenta para o cliente, a gente vai sentar, cara, a gente tem esse orçamento, e esse orçamento compreende, dependendo do tamanho do padrão de obra, são 10 visitas, 12, 15, são 8, dependendo do projeto. É um projeto de interiores, então são 3, 4 visitas, são um pouco mais pontual. Então a gente sempre deixa isso claro para ele, a gente tem tantas visitas e a partir disso são cobrados. Obviamente a gente sempre faz mais visitas. Sim, e tá tudo certo. Né? Até porque assim, né, gente, vamos lá, a gente aprende indo pra obra, né? Claro que vocês têm que ocupar o tempo de vocês produzindo o projeto, que é onde vocês ganham o dinheiro de vocês. Mas eu sempre digo assim,
o arquiteto ele tem que estar lá na obra, porque aprende com os mestres, aprende com os erros, com as falhas. Sim, né? porque tu errou uma vez, tu Aprende, não repete esse erro em outra aprende obra, com os né? acertos, porque às vezes tu testa um acerto e lá tu vai lá e vai verificar que realmente foi um acerto. Então, eu sempre digo para os arquitetos, vai para tua obra todo dia, porque tu vai aprender, não é questão de cobrar ou não cobrar. Né? Lajeado é pequeno, tu vai perder aí, sei lá, meia hora para uma obra e ver como é que eles estão fazendo aquela fixação daquele pergolado, enfim. Hoje... Porque essa experiência de obra tu vai trazer para projetos futuros. Nos teus próximos projetos, tá, mas como é que vai ser esse detalhe aqui dessa virada? Como é que vou executar isso, né? Da manta aqui, daí eu vou ter que subir uma muretinha, botar uma pingadeira, mas daí depois vai rachar aqui embaixo. Se tu tá na obra vendo, olha só, isso aqui não funciona. Hoje dentro do escritório a gente projeta em BIM, né? A gente projeta no ArchiCAD. Então, da concepção do projeto arquitetônico, ali a gente já consegue notar onde pode dar algum problema de execução ou onde a gente precisa ter um detalhamento mais específico. Então, a gente já consegue tirar do projeto em si, aonde a gente sabe que vai precisar de um detalhe mais técnico para o cara conseguir executar da forma certa. Então, hoje a gente tem essa pequena assertividade quando o projeto sai. Obviamente, não é uma situação que vai dar 100%, não é um 100% de êxito. Então, a gente sabe que ali é um ponto que a gente vai ter que ter um cuidado na hora de executar. Então, na hora de projetar, a gente já toma esse cuidado. Né? A gente sabe que isso aqui, talvez, na hora de executar, a gente vai ter que ter um cuidado mais, ou vai ter que ter um detalhamento a mais. Então, tudo isso... E, às vezes, isso sai do orçamento. Às vezes, isso não está lá. Tu teve o briefing inicial, mas aquilo tu tá na hora de projetar, tu não levou em consideração. Sabe o que acontece quando vocês trabalham? Quem trabalha com BIM tem que educar o cara lá na obra. Porque vocês trabalham com BIM, daí na cabeça de vocês tá tudo ali, tá tudo equalizado, tá tudo compatibilizado, beleza. Só que o encanador, ele tá acostumado a não olhar para projeto hidráulico. Porque da nossa cultura dos profissionais, tá cada vez melhor, né? Mas a gente fazia lá projeto de hidráulico para passar na prefeitura. E aí o encanador com o cliente que vai ver lá como é que vai fazer, se vai quente, se vai frio, se não vai, né? O estereograma, então, tem encanador que nem sabe o que é um estereograma. Então eu imagino que vocês, quando fazem BIM, vocês até tem que estar mais na obra para educar lá o encanador, o eletricista, dizer, cara, tá aqui em projeto, eu nem olhei pro projeto. Não entendi. A gente tem muito cuidado nos complementares, né? A gente não costuma fazer isso dentro do escritório, né? Normalmente são contratados, a gente terceiriza, ou ele tem um engenheiro que vai fazer o estrutural, ele vai fazer o que a gente sempre desenvolve, os eixos hidráulicos e elétricos. A marcação da onde essas coisas precisam estar. Então isso a gente costuma mandar para a obra. A gente precisa que os eixos hidráulicos estejam aqui até para poder receber o projeto interno depois. Da onde vem, para onde vai? Esse produto vai auxiliar em IFC o engenheiro que vai desenvolver outro projeto. Ele vai saber que as coisas precisam estar naquele ponto. Então isso a gente faz sim, até porque é uma forma de nós conseguirmos também entregar um produto um pouco mais detalhado para o nosso contratante. Né? Então, a gente tem essa dificuldade lá no canteiro de obras, às vezes, quando vem um projeto bem completo em BIM, a gente tem essa dificuldade do fornecedor muitas vezes não tá olhando para o projeto e tá tudo ali. Que para nós é ótimo, só que a gente tem essa barreira do fornecedor de ter que educar ele, dizer, olha aqui, tá no projeto. Não inventa. Por que tu fez isso? Porque não sei o que, mas tá aqui no projeto. Isso já aconteceu em obra nossa. A gente fez todo o projeto, ali saiu sim o projeto hidráulico e sanitário do escritório e foi executado totalmente diferente. Aí no dia lá que a gente estava instalando as coisas, a gente teve que saber onde é que estavam passando os canos, que o cara resolveu fazer diferente, entendeu? A gente teve que compatibilizar isso de novo. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que tomar um cuidado, nem aquela falou, a gente não é ralar no escritório. Isso acontece, mas a gente tem que estar ali para realmente poder auxiliar depois o contratante na hora certa, né? Então a gente falou de projeto, e quando a gente vai para execução, né? Se o cliente quer contratar vocês para administrar a obra, para tocar a obra, ou construir para ele, né? Como é que funciona hoje isso dentro da Incomum? Tá se criando um departamento ali de execução? Como é que tá isso? Sim, a gente tá... Porque vocês já trabalharam com obra, né? A gente tem uma no passado, A gente tem uma obra que a gente fez desde a concepção do projeto arquitetônico, interiores e execução de obra. A gente gosta de trabalhar de execução de obra com administração, que a gente acha que é o mais justo, né? A gente vai desenvolver todos os orçamentos de todas as etapas da obra e quem
quem vai escolher o orçamento é o proprietário. Ó, a gente tem 5 orçamentos, esse é o mais caro, mas ele vai te dar um pós-venda legal, esse aqui não é tão, né, ele custa um pouco maior, mas o pós-venda não é legal, então a gente trabalha dessa forma, porque a gente acha que trabalhando assim é a forma mais justa para as duas partes. Eu vou receber pelo que ele está comprando e ele vai saber o que está comprando. A gente acha que essa é a formatação mais ideal para ficar justo para as duas partes, né? E vocês trabalham essas cotações em cima de um orçamento que já foi feito ou não tem orçamento? Isso, os orçamentos a gente desenvolve, né? Os quantitativos todos a gente desenvolve e vai atrás desses orçamentos. E todos os insumos vocês apresentam 5 cotações para o cliente? Nem todos. Não, isso é uma normalmente 3 só. A gente fala aqui, não, mas a gente diz, né? O prego, o cimento, a areia, essas isso coisas a gente não faz. Isso é uma coisa que não vai impactar tanto no custo da obra, que vai impactar a esquadria, né, mão de obra. Tudo isso, sim, a gente sempre procura direcionar. A gente não tem mão de obra específica do escritório, a gente pode trabalhar com mão de obra da Engemoria, a gente pode trabalhar com mão de obra de um parceiro nosso de negócio, a gente tem um parceiro legal. Mas hoje em dia, grandes incorporadoras, né? Tu pega aqui em Lajeado, grandes incorporadoras que não têm mão de obra própria e terceirizam. Cada vez mais comum terceirizar, né? Porque daí o cara tem uma empresa, ele é especialista em mão de obra, ele fornece para ti, tira nota para ti, recolhe INSS na empresa dele, faz tudo separado. Perfeito. Então a gente trabalha dessa forma que a gente acha que é a forma mais correta e mais, digamos assim, ideal para as duas partes, né? Nessa a parte de administração de obra, mas é o cliente que paga o boleto lá. Isso aí. É ele que faz a negociação, o parcelamento, ele se envolve com isso. Se envolve, sim. A gente faz toda a orçamentação e diz, esse aqui é o orçamento que escolheu, então beleza. Então a gente até pode intermediar. Forma de pagamento. Né? Forma de pagamento. E é isso que a gente fez nessa obra que a gente está fazendo. Então nós fazemos essa negociação inicial, mas aí a questão de pagamento o proprietário faz direto para a empresa. Sabe o que vocês podem fazer que ajuda o cliente? Trabalhar com fundo de caixa. O cara bota aí 100 mil na tua conta e tu apresenta todo, né? Na virada do mês tu chama aqui, apresenta todo o fluxo de caixa ali, o que entrou, o que saiu, as previsões já lançadas, tudo. Lá em 2018, Encantado, a gente fez isso. E aí vocês pagam o boleto, vocês pagam Sim, dele se envolve menos, né? Quem não tem tempo é a melhor opção. Por exemplo, esse cliente é um cliente que era tranquilo para fazer dessa forma. Tu convence melhor né? ele de fazer isso. Até porque tem algumas empresas, algumas coisas que a gente nem orça 3 vezes, porque a gente já tem um parceiro definido. E eu vou falar mais, tá? Abre uma conta bancária no nome dele. Bota esse dinheiro lá que vocês possam operar. Então ele faz uma procuração pública ali específica para aquilo, vocês conseguem operar aquela conta bancária lá do internet banking de vocês. Ele também, ele tá vendo, vocês estão pagando tudo, o dinheiro tá lá, esse dinheiro ele só sai ou ele só entra para a obra. É tudo coisa que a gente demorou bons anos para aprender, mas obrigado, cara. Traz mais transparência para o cliente. Perfeito. E tu consegue convencer ele mais fácil de para a administração de realmente executar aquela casa e fazer projeto e construir, porque senão, às vezes na cabeça dele, ou ele contrata uma construtora, ou vai ser um caos construir. Então, tô eu aqui dando tiro no meu pé, dizendo assim, arquitetos, executem obra, mas nesse formato de administração, e dá para fazer isso, né? Dá para fazer através de fundo de caixa ali. Tu tira esse peso do cliente, porque pega um médico, ele não vai pagar boleto todo dia, negociar as esquadrias, ele não quer. Então, a partir do momento que ele entende que ele vai todo dia ter que pagar conta, ele diz, não, vou lá na Engemori que eu pago 1 milhão, lá o cara faz a casa. Agora, se vocês terem essa alternativa de não, a gente vai negociar, é a gente que parcela, é a gente que paga com o teu dinheiro. Dia 5 do mês que vem tu vai vir aqui, tu vai ver o que já foi pago, o que tá lançado e tal. Facilita para ele. Tende a aceitar melhor a ideia. Hoje, que eu estava falando, esse é um cliente que tem essa disponibilidade, então não era um problema. Mas sim, é uma excelente formatação. Mas é difícil, né? O cliente ter disponibilidade. Aquele lá de 2018, ele não tinha disponibilidade. Porque nós estávamos falando antes, né? Para projeto, o cliente já está demandando muito mais coisa para o arquiteto do que deveria, né? Receita Federal, contador, né? O arquiteto está tendo que entender de CND, né, de INSS, de recolher imposto, porque vocês vão pegar uma obra de administração, vocês vão ter que falar sobre isso com o cliente. Tem que entender. Então, se para projeto, o cliente está exigindo muito mais do arquiteto né, de ferramenta. Imagina para construção, né? Então, ele não vai querer, ele não quer se envolver. Né? Então, é uma alternativa que vocês podem criar de processo dentro da empresa de vocês para poder
vender um pouco melhor as partes da administração. Legal. E fazer, vocês faziam para venda também, né? Uma época, eu acho. Não. A gente fez alguns projetos no nosso terreno. No nosso terreno, Para vender o terreno ou vender o terreno Isso. e o projeto. Agora não, nós vamos construir. Não mais. Não mais. Não mais. Não vendeu, não era, né? Era o sinal. E a ideia no futuro talvez seja ir para incorporação? Com certeza, com certeza. A gente vê que, voltando um pouquinho, eu faço um curso hoje de construção civil, né? Eu tenho um curso comprado, não sei se... Acho que já deve conhecer, cara, depois a gente conversa sobre isso. Onde ele está desenvolvendo um projeto. Quem é? Casa Cambuci, tu conhece? Tá, do Israel. Isso aí. Aí a gente tá... Eu tenho esse curso, então a gente tá... Cara, a gente tá sempre procurando se aperfeiçoar. Né? Eu tô ali acompanhando as aulas para ver como é que Teve uma mentoria dele agora, né? Teve. Vai ter agora em agosto, acho que vai ter outra... Nossa, tava em São Paulo lá, era uma semana depois. E uma semana depois, Eu falei pra ele, cara, não vou ficar uma semana mais. Isso aí, perfeito. Agora vai ter uma em agosto, metade de agosto, acho que vai ter outra visita. Até a gente tava cogitando hipótese de ou não, mas a gente não sabe se vai dar certo. Mas enfim, aí ele mostra o desenvolvimento de todo o processo de execução de obra. E, cara, isso é muito legal. Alguma coisa tu sempre vai aprender. Algum detalhezinho, por exemplo, a semana estava assistindo da questão de esquadro de obra, cara. Tinha coisas que eu não tinha me tocado, que é tão simples de tu fazer, cara, que na hora de executar vai ser uma barbada pro cara se localizar no projeto. E são coisas que a gente acaba passando batido porque tu não dá a devida atenção. Então, eu particularmente gosto muito eu faço esse. Tô fazendo um também de incorporação imobiliária, que é bem focado nessa área. Então, eu tô sempre em busca de conhecimento. Eu sempre tive essa parte mais... Ele começou a lutar jiu-jitsu agora. Ele começou a fazer faixa branca, né? Ô, faixa branca. Ó, o preconceito, vocês já foram faixa branca. Mas então. E aí tem essa pegada que eu sempre fui mais... Eu sempre fui a parte mais técnica do escritório. Então eu sempre busquei um pouco mais dessa parte mais de informação, de saber, de entender como as coisas funcionam. Eu sou E a Carla sempre foi mais criativa. Como é que é? Eu não sei como é que é. Como é que é trabalhar junto? Como é que é trabalhar junto? Todo mundo pergunta isso pra nós. Como que é trabalhar junto? Porque assim, ó, arquitetos tem vários casais, né? Tem bastante. O Jean e a Cláudia da Trato ali, assim, não me vem de cabeça. Mas como é que é trabalhar junto hoje? Vocês conseguem separar bem as coisas dentro do escritório e também quando vão pra casa? Dizem que a gente não deve falar de trabalho em casa, não tem né? Como não. Mas a gente tá ali vivendo 24 horas, é impossível, né? O que a gente evita, sim, é problemas, discussão e tudo mais. Mas a gente se dá muito bem. Justamente, eu acho que a gente é o contrário. O Maurício ele é a razão e eu sou a emoção, né? Eu já quero quebrar todas as paredes e ele vai lá e diz, não, tem que ver se não tem que botar um pilar ali, né? Mas a gente se dá super bem. E claro, a gente diverge de opinião várias e várias vezes. Mas a gente também se respeita, né? Respeita a opinião do outro. Então a gente diz, agora a gente não vai falar sobre isso. Meio termo é sempre o melhor. E aí depois vira as costas e depois retoma, né? Mas a gente normalmente não tem problema, a gente se dá super bem e consegue justamente também trabalhar, né? Essa parte arquitetônica e de interiores juntos também funciona super bem. Porque como a gente trabalha dessa forma conjunta, e eu trabalho na parte arquitetônica, ela sempre ela vai, não, aqui eu pensei em fazer isso, então já projeta dessa forma. Então, por isso que é tão bom fazer o projeto arquitetônico de interiores junto. Pra Carla é bom ter um cara com experiência de execução. Porque ele também tá fazendo a planta ali, muitas vezes ele me diz, o que tu acha dessa ideia? Eu pensei nisso. Aí eu digo, mas eu acho que não vai funcionar. Aí eu digo, não, acho que é bem legal. Daí eu tenho que ter tal profundidade, tem que ter tal altura. E aí a gente já vai fazendo juntos, né? Porque eu já tô pensando lá na frente como vai ser esse projeto de interiores. Como é que vai ser esse revestimento que a gente vai colocar. A gente também tem tentado já otimizar, por exemplo, o piso, né? Já fazer a planta de um tamanho ali, de porcelanato, paginado, pra gente não ter tanta quebra e tudo mais. Então, são pequenos detalhes, né? Que a gente vai olhando, então a gente tem uma relação bem legal de trabalho. Às vezes eu brinco, a gente vai até encantado, sem falar uma palavra um com o outro, que a gente já passou o dia inteiro, já conversou, mas não é constrangedor ficar em silêncio. Tá bravo, tá tudo bem, tá tudo né? certo, só porque não quero falar contigo. Porque a gente já conversou o dia inteiro, então não tem mais assunto, por exemplo, né? Sim. Mas a Não, gente... é super tranquilo. É bem tranquilo. E a pequena, onde é que entra nessa história? Cadê ela agora? Tá na escolinha. De manhã e de tarde? O dia inteiro ela fica. Ela é especial demais. Por isso que é importante, vou aproveitar para falar, a gente não atende mais clientes após as 19 horas. Porque, né, a gente já fica o dia inteiro disponível para os clientes. E aí a gente busca ela às 5h30, 6 horas. E aí, então, quando ela está conosco, que são poucas horas, porque 8h30, 9 horas ela já dorme. Aí a gente tá ali ainda no celular falando com o cliente, não é justo com ela, né? Então,
Se é uma coisa muito urgente ou é um cliente que a gente combinou que vai conversar esse horário, tudo bem. Mas senão a gente sempre deixa pra responder somente no outro dia, porque daí a gente fica com ela, né? Ela passa mais tempo na escolinha e dormindo do que realmente, né, com a gente. Daí final de semana também a gente aproveita o máximo possível com ela, vai passear, vai brincar, fica em casa de preguiça, né? Pra poder curtir, porque, né, crianças só uma vez, né? Ela já vai fazer 5 aninhos esse ano, meu Deus. Passa muito rápido. E ontem a gente tava lá medindo umas coisas, ela já tava lá com a trena, né? O Maurício que diz, que vai ser médica, não vai ser arquiteta. Vai ser médico, fala pra ela. Que arquiteto demanda, né? É uma trabalheira, querendo ou não, né? A gente tem que pensar muitas coisas, muitas etapas e tentar prever coisas lá na frente que podem dar errado, né? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, então E o arquiteto tem uma coisa assim, o arquiteto é o primeiro que entra, é o último que sai. Não adianta. Isso é o arquiteto e o cliente, abaixo deles dois é tudo fornecedor, né? Eu me coloco nessa situação, né? Por mais que a gente tá lá na obra em contato com o cliente, às vezes até mais do que com o arquiteto, né? Por causa da negociação, pagamento, tem muita coisa séria na construção, então a gente tem muito contato com o cliente. Mas a gente entende que é o cliente e o arquiteto e a gente vem para baixo. A Engemor é um fornecedor como se fosse um pintor, ou o cara do móvel, o cara da cortina. Eu já entendi isso, né? Há bons anos atrás a gente está aqui também. Não, é o arquiteto. Lá no final, é o arquiteto e o cliente, eles continuam se amando, né? Então, a gente tem essa importância muito de estar lidando com o arquiteto e a gente vê que ele é o primeiro a entrar e ele é o último a sair. O que eu digo sempre para os nossos clientes? Não olhem um valor de projeto. Um é 30 mil, o outro é 10. Isso não quer dizer nada, porque às vezes um profissional que está cobrando 10 mil, ele pode te dar 100 mil de prejuízo na obra. E às vezes um profissional que está te cobrando 30, ele vai fazer tão bem detalhado que não vai ter esses 100 mil de prejuízo. Então não é o quanto o arquiteto cobra para desenvolver o projeto. É o quanto de prejuízo pode ser que ele não coloque na obra. Porque assim, tu não detalhar, né, tu cobrar menos e fazer um trabalho relativamente mais medíocre, talvez tu não está detalhando alguma coisa. E esse alguma coisa pode dar um prejuízo lá na obra. Que seja R$1.000, que seja 10 mil, né? Então, eu sempre oriento o cliente, não olha preço. Claro que ninguém contrata sem olhar preço. Sem fazer orçamento. Tu pode fazer, né, equalizar ali, fazer 2, 3 orçamentos, mas não é o valor que vai definir. O calculista é a mesma coisa. Né? O calculista, se ele cobra R$10 por metro ou R$20 por metro, não é isso que vai definir. É o quanto tempo esse cara tem de experiência, o quanto ele consegue compatibilizar de bitola, o quanto ele consegue fazer com que o sistema aceite o tijolo maciço como estrutural. Porque, poxa, eu sempre digo assim, viga, tu tá sendo sustentada também por essa parede, considere essa parede. O software normal não considera. Não considera. Vai vir muito mais ferro, que não precisa, a casa fica pesada. Então, às vezes um calculista que é um pouquinho mais caro na proposta, ele te economiza aí 30, 40 mil em aço na obra. Que vai ficar enterrado, que né? Mas aí não, e que nem precisava, porque tu tá até pesando a casa e ali vai vir uma fissura em função do peso, enfim. Então, eu falo muito pro cliente assim, não defina o arquiteto pelo preço. Vai pelo que ele tá fazendo, porque assim, cada estúdio de arquitetura tem um jeito de fazer projeto. Sim. Né? Tem um perfilzinho ali. Por mais que tu me diga, Luiz, eu faço casa de telhado e platibanda, como o cliente quiser. Mas tem o teu dedo ali. Eu sempre digo pro arquiteto, eu às vezes mando 2, 3, 4, 5 links de arquiteto e digo, cara, vê com quem tu te identifica. Não é o valor. Não vai pelo valor. Não vai pelo valor. Claro, tu vai olhar valor, tu vai chorar, vai tentar negociar e tal, mas não é ali que está a economia. Né? Tu acha que vai economizar R$5.000 num projeto, mas daqui a pouco vai gastar 30 a mais lá na obra, porque não foi se pensado como deveria, que aquele profissional de 5 mil a mais ia pensar. Bom, gente, a gente podia ficar horas aqui, né? Já passou uma hora. Eu tenho o costume de fazer o meu podcast do jeito que eu também consumo podcast. Eu não consumo podcast mais de 1 hora porque eu não consigo. Então, o meu eu limito em 1 hora. Queria ficar muito mais tempo aqui com vocês, agradecer a vocês por terem vindo. Eu sempre peço para que cada um de vocês faça uma reflexão se estivesse tomando um café com alguém que admira muito e que não está mais presente, né? Com quem seria, o que estaria falando nesse café? Uau! Tu já sabe o teu?
A pessoa que eu tomaria o café seria eu no futuro, mas eu tô indo aqui, né? Então não pode ser para saber o que eu devo fazer de diferente. Mas essa questão, né? Se eu estivesse tomando um café com alguém, quem seria esse alguém e o que eu falaria para esse alguém, mas esse alguém não está mais entre a gente, tá? Pode ser pai, mãe, enfim. Né? Cara, a famosa pessoa que até o Elias falou, né? Com Deus, com Jesus Cristo, enfim. Mas, cara, eu acho que eu tomaria um café com meu pai, cara. Olha aí. Com certeza. O pai é vivo? Não. Sério? Ah, tá. 3 anos. Mas eu tomaria um café com ele, cara. O meu também 3. É mesmo? 3 anos. Eu tomaria um café com ele. Isso aí. Com certeza. E o que tu falaria pra ele? Cara... Não vale chorar, tá? Eu sou meio chorão, mas tá tudo certo. Mas, cara, eu acho que eu levaria minha filha, velho. Mas ele conheceu, sim, um ano. Sim, mas ela era pequenininha quando ele faleceu. Ela tinha 1 ano e pouquinho. Ia fazer 2 anos, foi. Depois ela fez 2 anos e ele faleceu. E tu, Carla, com quem tu tomaria um café e o que tu falaria? Eu tomaria, eu acho, com a Carla, que começou há 8 anos atrás, porque eu comecei na mesa de jantar da casa da minha mãe, com o notebook, né? E, tipo, não sabia muito pra onde ir, o que eu ia fazer, sair da faculdade agora, vou trabalhar no quê, né? Inclusive, mandei currículo para várias lojas e escritórios de arquitetura, até, né? Não obtive retorno nenhum, pensei, vou trabalhar com o que eu sei criativa, né? Fazer meus projetos. E para dizer para ela que sim, todo esforço vale a pena, que todo mundo começa um dia, que a gente não pode se comparar, né? Com escritórios maiores, nem com outras pessoas, que eu acho que cada um tem a sua trajetória, tem, né, o seu trabalho, tem as suas oportunidades também. E dizer que sim, vai ralar bastante, mas que vai dar tudo certo. Já deu, Já né? deu Já tudo deu, certo. E que é muito legal, assim, tu começar do nada, né? E tu construir uma trajetória e tu poder ter os clientes que te indicam, né, para outros clientes, porque a gente tem muitos clientes que vêm das nossas redes sociais, mas também a gente tem muito cliente do boca a boca que foi bem atendido, que se sentiu bem acolhido, que gostou do nosso projeto, que também nos procura e nos indica. E eu acho que é isso, assim. Acho que a gente ama café, né? Poderia passar horas conversando e falando tudo então aqui. Então eu vou dar um café de amor pra vocês. Não, mas eu não posso. Mas a Carla pode. Eu o café posso. A Carla pode. Até a Páscoa ele não pode. E uma outra coisa que eu peço é que vocês falem para quem está nos assistindo, seja cliente, seja estudante, seja arquiteto, que cada um de vocês dê uma dica, né? Saia daqui com uma dica, assim, eu quero dar tal dica, né? Cara, a principal dica que eu tenho para passar é cobre pelo seu trabalho. Cobre bem. Porque, cara, foi que nem aquela falou, tu começa uma jornada não sabendo muito como cobrar, como se posicionar. Então, cara, isso tem o seu valor. Toda aquela dedicação, todo aquele estudo, todo aquele empenho que tu teve, eu acho que vale alguma coisa. Então, saiba cobrar, cobre bem. E eu acho que essa é a principal... Cobre certo, Cobre né? certo, né? Acho que essa é a principal dica que a não gente pode injusto, deixar. Né? Cobrar o que for bom para ambos, né? Mostre isso, se posicione na internet. Isso é uma coisa muito importante. Gere conteúdo, mostre o teu trabalho, como que tu faz ele, né? Tô dizendo aqui pra tua estudante de arquitetura, né? Porque eu já vi muito escritório novo cobrando o dobro do que escritório antigo renomado. Por quê? Porque as pessoas estão na internet vendo o trabalho, vendo como é que produz, como é que é, como é que não é. E a internet é uma grande vitrine, né? Então... E a Carla, qual a dica que a Carla daria? Não, eu ia dizer que a arquitetura a gente não vê, a gente sente. E sentir é sair do óbvio. Eu acho que é muito importante, por isso que o nome do nosso escritório é Em Comum, né? A gente vê muita coisa se replicando igual, a gente vê muitos projetos sendo copiados do Pinterest. Isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né? Personalidade. Personalidade do cliente, do escritório, de quem vai te atender, da forma como tu te veste, da forma como tu te comunica, né? Então, por isso essa questão também de não se comparar, porque cada escritório tem o seu estilo, né? Cada pessoa tem o seu jeito de ser. Então, a gente sempre tenta fazer os projetos com essa personalidade única, porque cada cliente é único, então cada projeto também precisa ser singular, né? Então, acho que é importante sempre a gente levar isso em consideração quando vai projetar, seja o que for, uma casa inteira ou só uma cozinha, né? É isso. Onde é que o pessoal... A gente tem desde estudantes aqui, clientes, tem todo mundo aqui nos vendo e nos ouvindo. Como é que o pessoal encontra Em Comum? Instagram. Qual é? Em Comum Arc. @EmComumArc. Tá, no tem Instagram tudo lá. Né, tem tudo tem lá, contato, né? tem WhatsApp, tem Pinterest, tem tudo lá. Show de bola, cara. É bem completo. Bem completaço. É isso.
Então tá, a gente pede para que quem esteja nos vendo e ouvindo para que leve isso adiante, né? Aquela famosa frase do YouTube, né? Curta, compartilha, porque a gente entende que realmente o algoritmo enxerga como um conteúdo interessante e ele expande cada vez mais. Então, as redes sociais da Engemori também, tem o site da Engemori, engemori.com.br, o Instagram também. Procurem lá que vocês vão achar. Então, obrigado por terem vindo, obrigado por terem topado, viu, cara? Nós que agradecemos. Não doeu nada, já passou. Foi mais a gente tranquilo ainda do que eu conseguiu trocar imaginava. dicas aqui. Cara, foi excelente. Não, e vai edificar bastante. O nosso trabalho vai ser bem legal. Show de bola. Obrigado. Obrigada a nós. Valeu.